Bom dia. Bem-vindos-se ao Apegando-se às Escrituras de aniversário. Estamos celebrando os 7 anos da Igreja Anglicana ZN. Obrigada a todos que estão aqui. É um prazer. Realmente, assim, é muito especial esse momento. E foi celebrando com Romanos 12, né? A gente teve um ajuste aí de semanas, mas Romanos 12 é muito especial para o meu coração. E Deus me presenteou ainda mais. Ontem eu passei o dia todo com Romanos 12. Muito bom, é muito bom a palavra de Deus. Eu queria orar para a gente iniciar esse momento na presença. Pai, obrigada, obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Tu és bom e as Tuas bênçãos, Senhor, não têm fim. Nós Te agradecemos pelos 7 anos da Igreja Anglicana Zona Norte. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que Tu estejas derramando uma porção dobrada das Tuas bênçãos no novo tempo que vem agora. 7 é um número tão especial para Ti, Senhor. A completude. Lembra a maturidade da ZN, Senhor, que a ZN alcance a sua maturidade espiritual, Senhor. Que não sejamos um ajuntamento de pessoas que professam que são cristãs, mas que vivem, Senhor, a Tua palavra. Que Tu possas nos dar essa bênção, Senhor. Que Tu venhas, Espírito, essa manhã, cativando nossos corações, falando conosco, mostrando como Tu falas através da Tua palavra, como ela é simples e clara, muito objetiva, Deus. E também transparece quem Tu és, o Teu poder. Glórias ao Teu nome. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá, porque eu tenho um propósito de passar de Romanos 12, 2 hoje. Vou me esforçar muito para passar de Romanos 12, 2. Vamos lembrar um pouquinho, né? A gente vem insistindo que Romanos é uma carta que tem uma continuidade, que há uma formulação. E esse ponto aqui, ele é um ponto de envergadura. De 1 a 11, nós vimos Paulo apresentando o plano de Deus. Ele considera, é um tratado do cristianismo. Qual é a proposta celestial? O que Deus queria fazer. E, principalmente, eu chamo isso do evangelho da terra, porque não é o olhar de Deus, o que Ele quer fazer com o homem, mas o evangelho com a história, né? Ele vem falando aos judeus que achavam que estavam salvos pela lei, e ele fala aos gentios, né, que já eram anunciados desde o Antigo Testamento, como Paulo comprova através da palavra, mas não havia entendimento. E eu reforço, gente, a gente não tem desculpa. A gente tem um privilégio muito grande, porque a gente conhece a história, e a gente conhece a explicação daquelas palavras que eram dadas pelos profetas no Antigo Testamento, que eles não tinham. Eles não tinham, e Paulo ora para que eles tenham a compreensão, porque ele se sentia como Moisés: estou sozinho aqui, só eu sei que Jesus era o Messias e ninguém mais. E hoje, alguns poucos sabem a preciosidade dessa palavra e muitos não. A gente precisa orar mesmo para a gente ter mais interesse na palavra e para as outras pessoas também, na nossa comunidade, e por aí afora, terem interesse nessa palavra, porque é só ela que pode nos levar à presença do Senhor. Amém? Vamos para frente. Então, Romanos 11, aquela estratégia, né, de Deus para a salvação da humanidade. E Paulo sempre se colocando naquela situação, né? Ele pergunta alguma coisa, como se estivesse argumentando, e aí ele mesmo responde àquela pergunta. Ele fez algumas colocações aqui, né? Ele falou a respeito, por exemplo, do remanescente. Essa palavra é muito importante, porque a gente tem que entender. Tem muita gente, né, que prega o universalismo. Não todo mundo vai ser salvo, porque Deus é bom. Deus nunca disse isso. Deus nunca disse isso. A salvação é pela fé. O sacrifício foi, sim, por todos, mas nem todo mundo vai tomar posse e vai receber essa graça, esse benefício, porque a salvação é pela fé.
É através do sacrifício de Jesus, mas a gente recebe pela fé. Então, a gente precisa da fé no coração, muito importante isso, né? E aí ele fala também a respeito, eu gostei muito, né, daquela figura da oliveira, né, a oliveira enxertada. Ele tinha um povo, alguns foram extirpados daquela oliveira, mas outros foram enxertados. Ele está falando de nós, né, gentios, nós que não somos o povo escolhido, nós fomos enxertados na oliveira, e a partir dali a gente pode ganhar vida, né, através da seiva daquela oliveira lá. E aí ele termina com aquele louvor maravilhoso, né, que a gente apontou a Ministério Zoe lá. Enfim, hoje a gente começa com uma espécie de tradução. É uma tradução agora. Deus diz assim, olha, Deus fez a parte dele, agora tem a nossa. Então, muita gente chama isso da parte prática, né? Outros chamam isso da parte ética. Mas eu chamo isso da parte intelectual, do nosso entendimento. E isso começa desde cedo. Bom, porque essa é uma chave que Deus já me deu há muito tempo. Eu falando sobre vida nova, Seminário de Vida do Espírito Santo, décadas atrás, Deus disse, essa é a chave. A transformação, a transformação. Eu não escondo isso de ninguém, eu falo o tempo todo. Essa é a chave, essa é a palavra-chave, é a transformação. Quando você mudar a sua mente, o resto vai seguir. O resto vai seguir. Então, guarda essa aí, porque a gente vai ter que sair do versículo 2. Mas aí, ontem eu descobri que essa palavra, em grego, no original, é metamorfo. Desculpa aí se a pronúncia não está boa, né? Transformação. E essa palavra aparece exatamente 4 vezes. 4 vezes no Novo Testamento. Aí eu não sei, não vi a contrapartida lá nos grego, hebraico da vida. Mas essa palavra aparece 2 vezes no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, falando, sabe sobre o quê? Eu descobri isso ontem, minha gente, sobre a transfiguração de Jesus. Essa palavra de transformação da nossa mente é a mesma palavra da transfiguração de Jesus. O que significa isso? Jesus, ele estava aqui, mas ele mudou para o mundo espiritual. Na frente daqueles 3 queridinhos dele lá. E é isso que ele quer que a gente faça com a nossa mente. Que a gente tire a nossa mente desse lugar e leve para o mundo espiritual. Ou vice-versa, se você quiser. Há uma comunhão aí, né? Porque Deus é universal, Ele está em todo lugar. Então, pode ser lá, pode ser aqui, né? A nossa mente precisa ser transfigurada. Como Jesus foi transfigurado naquele momento tão especial. Enquanto a nossa mente não for transformada dessa maneira, nós não vamos conseguir enxergar o reino. A gente vê vislumbres, né? Ai, aquele momento. Ai, aquela palavra. Ai, aquela pessoa. Ai, essa vontade. Mas depois vai embora. Depois vai embora. Eu quero tomar um banho. Eu quero comer uma comida. Eu quero fazer não sei o quê. Isso aí é a parte boa, né? Porque tem as partes mais ruinzinhas ainda da vida. Transfiguração. Metamorfose. E é realmente isso que a gente quer que faça a nossa mente pensar de acordo com as coisas do reino de Deus. Isso é muito importante. Eu vou passar adiante, porque senão já vi, esqueci meu celular aí. Celular, ora. Eu queria dizer assim, em Efésios 4:23, é a história do... Eu vou lembrar. Então, Efésios 4:23, ele fala também em transformação. Eu vou dizer, não é a mesma palavra não, tá?
É outra palavra. Essa palavra, como eu falei, é bem exclusivinha. Ela está em outra lá, em 2 Coríntios. Depois, se quiser, eu te dou referência. Mas aqui fala em transformação, mas não é a mesma palavra no grego original. Tá? Mas ele fala em Efésios 4:23, que a gente usa muito no Seminário de Vida do Espírito Santo, que a gente deve ser transformados no modo de pensar. E aqui vem outra bomba. Segura aí. Esse modo de pensar, se você for lá no original, esse modo de pensar, na verdade, está escrito literalmente: sejam transformados no espírito da vossa mente. É isso que está escrito no original grego. Sejam transformados no espírito da vossa mente. Eu estava vendo onde John Piper disse: que negócio é esse? E mente tem espírito? Que história é essa? Não entendo nada. E aí, depois de muito orar e muito meditar, a explicação dele é isso. A mente, ela não tem apenas a visão. Ela tem um ponto de vista. Quando você fala na mente, a mente, e isso a gente vê de formas práticas, né? Por quê? Porque você olha para uma pessoa, eu vejo uma coisa, você vê outra, e a gente fala muito de procurar o ouro das pessoas, ou seja, enxergar as pessoas dessa forma, da forma do reino. E é isso que ele chama de espírito da mente. O espírito, literalmente, se for lá no grego, tem muita gente aí que tem acesso. Aliás, você tem internet, você tem acesso a isso. Depois eu digo como você acha, é facésimo você achar. É literalmente isso. Sejam transformados no espírito que comanda a sua mente. É muito importante que a gente entenda isso, tá? A mente humana, ela é inimiga de Deus. Ponto. Não vou andar muito por aí. Se você pensa com a mente humana, se você enxerga com a mente humana, essa mente humana, ela é inimiga de Deus. Vamos para frente. E aí a outra coisa que eu falei de Coríntios, não, vou deixar. Eu vou ler. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O entendimento nosso é espiritual, ele é vedado enquanto a gente não tem a mente de Cristo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Vamos passar para frente. Uma vez a mente transformada, minha gente, uma vez entendida a grandeza, né, desse plano todo que foi colocado nos capítulos de 1 a 11, nós vamos ser capazes de experimentar agora a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Versículo 3. Já chegamos no versículo 3, Jesus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Gente, a medida da fé, a medida da fé, a medida da fé. Voltou para Efésios 4, tá? A explicação desse negócio daqui. Efésios 4, 17 e 18 diz assim: não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da mente, entenebrecidos no entendimento. Você sabe o que significa isso? Anuviado. Entenebrecido é assim, no escuro, quando você não vê as coisas direito. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. Tem tudo a ver com a gente não entender 1 a 11, tá? Que há neles. E aí vem a revelação, de novo aqui, mais revelação. Pela dureza do seu coração. Por que você não entende? Você não entende por causa da dureza do seu coração.
É muito importante a gente entender isso, minha gente. A medida da minha fé, ela depende totalmente da dureza ou da moleza do meu coração. Se o meu coração está duro, fechado, o meu entendimento está zerado. Está aí mais ou menos, eu percebo algumas coisas e não vejo outras. Está aberto, eu entendo tudo do plano de Deus. Eu entendo tudo que eu devo fazer e como eu devo fazer. Está amarrado com a dureza do seu coração. Vocês estão vendo a ligação? O entendimento, ele vem da mente, mas ele está atrelado à dureza do seu coração. Cuida aí, que é muita revelação, né? Isso aqui chama-se iluminação, porque está tudo escrito na palavra, né? E aí, eu não podia deixar de dar a vocês conselho de John Piper. Depois que ele fala sobre tudo isso, ele fala duas coisas, isso é bom anotar. Uma, busque a Cristo, exaltando a verdade. Significa, leia a Bíblia, ouça sermão, chegue perto da palavra. Lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, você está ouvindo aqui agora, você pode estar lendo também. Antigamente, o povo não podia ler. Então, a transmissão da mensagem era oral, né? Mas busque a palavra de Deus. Eu não entendo nada. Valendo, que ela vai fazendo você amolecer. Ele chama isso de fora para dentro, né? A busca, né? De fora para dentro. E agora a busca de dentro para fora. Ore para que o Espírito Santo lhe dê uma nova mentalidade para você ser capaz de compreender a verdade, aquilo que é certo e aquilo que é válido, né? Tudo mais não é. E aí tem uma coisa bem interessante aqui, né? Que no versículo 3, ele faz, não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Antigamente, esse era um grande problema. Ainda é hoje, né? A gente normalmente tem um conceito mais elevado do que a gente deve ter. Mas ele também fala de equilíbrio aqui. E hoje em dia, há muita gente com um conceito menos elevado de si mesmo. É muita pessoa em depressão. Muita gente achando que não vale nada. Por quê? Por causa da nossa cultura, é a nossa sociedade. É a nossa sociedade que diz assim, eu sou ótimo, eu estou maravilhoso, veja a comida que eu estou comendo, veja a roupa que eu vesti, veja como todo mundo me ama, veja não sei o quê, veja não sei o quê. E quando está deprimido, quando está lá para dentro, não bota nada. Fica ali tudo escondidinho. Então, todo mundo fica achando que a minha vida não é desse jeito. Minha vida não é desse jeito. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz assim, tem um conceito equilibrado sobre você mesmo. Nem muito, nem pouco. O que eu fiz é precioso em mim. Agora você pode também se encaixaçar, beber, se drogar, se prostituir. E aí não fica tão bom assim. Então, é preciso que a gente se enxergue do jeito que Deus nos fez. E Ele não faz coisa ruim, Ele só faz coisa boa. Se tiver alguma coisa ruim aí, está na nossa conta. Versículos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos o corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Gente, a gente já ouviu isso tanto. Fala a verdade. Já ouviu isso tanto. Eu tenho um livro que eu amei ler. Eu ganhei ele de presente, numa ocasião. É um livro, daquele cara de maravilhosa graça, Philip Yancey, junto com um médico. É uma coisa incrível. Cacá, eu passei para você o nome dele, eu acho que uma vez, né? Porque Cacá é médica. É uma coisa incrível. Um livro que ele fala a respeito da vida cristã e faz o paralelo com o corpo humano.
É impressionante. Ele fala da estrutura dos ossos, das regras, da estrutura da igreja. Depois, ele fala dos músculos que se movem, das pessoas. Ele fala da diversidade, das células. Ele fala das células. Minha gente, pelo amor de Deus, cada uma é diferente da outra. Cada uma tem uma funçãozinha da outra. A célula do olho é diferente da célula do braço, que é diferente da célula do pé, que é diferente da célula da barriga. É tudo diferente. Ele fala da pele, da sensibilidade. E aí, vocês não querem saber o que é que ele fala com o pulmão, né? Quando ele começa a falar com o pulmão, é o Espírito Santo que está respirando aqui, ó, o tempo todo. Lindo, lindo, lindo. Não sei o nome desse livro. Na verdade, o meu livro é uma junção de 2 livros. Deus me deu esse presente, viu? Eu fui fazer o Seminário de Vida do Espírito Santo lá nos Estados Unidos com o Bispo Miguel. E foi muito lindo que essa mulher me deu esse livro. E é muito precioso para você entender também como o corpo humano tem a ver com tudo isso que Deus fez. E a gente lê com muita leveza, vamos dizer assim, essa coisa. E a gente fica pensando, não, aí, por que só o pastor? Por que só o pessoal que sobe no altar? Né? Todo mundo podia subir no altar, a gente quer subir no altar. Mas se você for um pé, você tem que andar mais no chão. Você não pode andar aqui nessa altura, porque você não é ave. Você entende? Cada um tem o seu lugar, mas é um lugar precioso que Deus fez para você somente. Para você somente. Então, é muito importante. Todo mundo chega aqui e diz, café, café, cadê o café, cadê o café? Se tiver alguém para fazer café, todo mundo vai saber. Eu vou dizer, pense num negocinho, se a mulher do café falta, se o rapaz do café falta, todo mundo sabe que ele faltou. Todo mundo sabe que ele faltou, porque todo mundo queria o café. Agora, se ele vier, ninguém está ligado. Ninguém sabe quem fez, que alguém faz café. Ninguém sabe que alguém lava as tigres, recolhe tudo. É impressionante. Não se incomode se as pessoas não lhe virem, porque o seu galardão está guardado no céu, minha gente. Vamos para frente, aqui não é hora de falar sobre isso, mas amém. Sim, a gente precisa um dos outros. Eu vou dizer uma coisa, se você faltar, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Pode ser que ninguém fale sobre isso, mas está faltando alguma coisa. Eu hoje cheguei aqui, aí os portões estavam tudo com cadeado. Antes de eu entrar aqui, eu já mandei um áudio. Pri, cadê tu? Vem aqui para a gente organizar esse negócio. Aí eu passei por aquela porta, que aquela estava fechada. Aí Pri estava aqui dentro. O negócio ali projetado, as câmeras tudo acertadas, que eu fiz ela desacertar tudo de cima para baixo. Obrigada, viu, Pri? Aí, e o resto todinho, está chique. Meu Deus, tem um time ali gigante. Ah, Jesus, aleluia. Vê, 6 e 8. Vamos para frente. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Eu vou continuar. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que não significa um cargo, significa ter seguidores, discipular, que ninguém quer discipular, não sei porquê, mas é muito bom. Que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Minha gente, tem muitos dons. Isso aqui é considerada mais uma lista de dons, mas é só exemplo. Todo mundo sabe que essas listas não são exaustivas. Todo mundo sabe que Deus dá dons, Ele equipa, que é outra coisa. Também não tenho tempo de falar sobre isso aqui. Mas, minha gente, a gente não pode fazer a obra de Deus na nossa força, no nosso braço. Você não pode. E você vai fazer com excelência. Quando Ele diz assim, o seu dom é ensinar, ensine. Eu estudo. Gente, eu amo Romanos 12. Eu leio muito Romanos 12. Mas Deus me revelou tanto ontem, tanta coisa, porque eu sentei com Ele ontem para fazer isso. Ele revela tanta coisa mais. Ele tem tão mais para você. Ele tem tanta coisa para mover através de você. Então, não faça, sei lá, acordar cedo, tomar banho, vir para cá, fazer não sei o quê. Tudo isso você pode fazer. Mas falta colocar junto o que Deus pode fazer. E aí a coisa bomba, aí a coisa cresce, aí verdadeiramente coisas acontecem. Não que você necessariamente veja. Às vezes você dá um oi ali, um bom dia para a pessoa, e você não sabe o impacto que aquilo teve. Na outra semana a pessoa chega aqui e vem para a igreja e vem-se embora e diz, gostei. Gostei do abraço, gostei do sorriso, gostei da palavra. Entendeu? Parece nada.
Mas é muito importante um conjunto, minha gente. A gente precisa entender isso, mas Deus precisa estar atuando junto com a gente. Não é assim, não, eu cheguei, tá, fiz minha parte. Falta você deixar Deus fazer a parte dele junto com você. Vamos para frente. Vou entrar nem na parte de profetizar, tá? Profetizar não é predizer, já entrei. Em sentido assim, estrito de predição, né? Assim, diz o Senhor. Não é nada disso. É expressar o coração e a mente do Senhor. Se você estiver cheio do Senhor, você vai profetizar. Na hora que você disser um bom dia, você tem alguma coisa diferente hoje. Tem alguma coisa em você. Eu estava conversando com Deus e Ele me disse não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus lhe revela. Ele revela coisas. Você estava chateadinho, tá mal, tá alguma coisa. E você sente aquilo porque Deus está operando. E você profetiza, porque você traz Deus para a vida da pessoa. Traz Deus para a vida da pessoa. Agora, às vezes, a gente quer... você está linda. É outra coisa que a gente vai ler aqui na frente, viu? O amor, ele precisa ser sincero. Ele precisa, você não pode dizer assim, eu lhe amo. Você está linda, da boca para fora, porque é horrível. É horrível, minha gente. Eu estava comprando roupa. Tem sido meu hobby ultimamente. Comprar roupa, minha filha vai casar, é horrível. Aí você bota um negócio, sai um pedaço do lado, faz não sei o que. Você está lindo, nossa! Ficou maravilhoso! Gente, como assim? Jesus! Não vale nada, mas todas as roupas ficam maravilhosas. Precisa ver eu vestida. Muito, muito. Minha gente, da boca para fora, não vale. As da sua boca tem que sair ensino ou edificação, né? Consolo e encorajamento. É isso que tem que sair da sua boca. Nada mais, minha gente. A piada, precisa não. Deixa para lá. A coisa jocosa. Não, estava brincando. Gente, isso quer dizer que você tem que pedir perdão, porque antes você fez alguma coisa muito ruim. Saiu alguma coisa muito ruim da sua boca. Não, eu estava só brincando. É horrível. É horrível. Versículos 9 a 13. O amor deve ser sincero, está vendo? Estava antecipando para vocês. Odeiem o que é mal. Ele diz para você odiar. Pode odiar, viu? O que é mal. O que é mal, pode odiar. Apeguem-se ao que é bom. Essa palavra apeguem-se é de um jeito assim. Pegue e não largue. Pegue e não largue. Não solte. Esse apeguem-se é bem... me lembra... Vocês não sabem o que é isso. Quem trabalhou há muito, muito tempo em alguns eventos, você bota uma cola assim, ou um negócio aqui, e aí a música vem, prega e nunca mais sai. Pronto, é isso, é mais ou menos por aí. Apegue-se ao bem e nunca mais largue dele, nunca mais se solte dele. Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Gente, tem sermões só em cima desses versículos, porque é muita coisa que a gente pode fazer, assim, eu não sei como contribuir, eu não sei como ajudar, eu não sei como participar. Olha, a palavra diz assim, ajudem-se uns aos outros. Vá perguntar assim, o que eu posso fazer por você hoje? Posso buscar um copo d'água para você? Posso fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? E assim, às vezes, você não precisa nem do copo d'água. Está vendo aqui o copo d'água? Eu vou tomar, porque eu me lembrei. Você pode não precisar do copo d'água. Mas é muito bom saber que ele está ali. É muito bom saber que ele veio, sabe? É muito cuidado, é muito carinho. Eu vejo os meninos assim, você quer um copo ou dois, quer meio, quer gelado, quer... Assim, você fica cativado por aquilo. Eu não preciso beber água. Já bebi. Vocês entendem? É o amor de Deus. É o cuidado de Deus. Não é a água. Eu posso viver sem a água um pouquinho. Mas assim, é muito mais do que isso. Vocês percebem?
cuidar dos outros, se importar com os outros. E não assim, tá bem, já fui no culto, agora quando é que o pastor vai dizer para eu vir aqui de novo? Ai, Jesus. Não estou vendo mais nada, nem com óculos, nem sem óculos. Enfim, muitas coisas. Minha gente, olha, tem uma coisa aqui super importante. Faça tudo com zelo. Significa, faça com excelência. Não faça de qualquer jeito. Chegando de última hora, dizendo, eu perdi o ônibus. Aconteceu um negócio de última hora, não sei o que lá. Chegue 2 horas antes, que quando você perder o ônibus ou perder a hora, que você ainda está adiantado. Faça do melhor jeito que você pode, né? Seja fervoroso. Isso aqui, você vai para o Apocalipse, ele vira para uma igreja, você está morna. Está morna, igreja, nem é frio nem é quente. Eu queria cuspir você da minha boca. Às vezes ele pega pesado. Aí, viu? Sejam fervorosos. E não é pegando fogo com você mesmo, não. É no espírito, né? Sirvam ao Senhor. O que vocês acham que o Senhor precisa? O que vocês acham que o Senhor precisa? Ele disse no mandamento. Ele quer que você cuide do outro. Ele disse a Pedro, não foi? Pedro, cuida das minhas ovelhas. Foi isso que ele falou. Foi isso que ele disse. Minha gente, vou passar para frente. Jesus, eu queria que vocês falassem já. Correndo. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Deixa eu ver aqui. Jesus, até 21. Vai até o fim agora. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. De novo, hein? De novo. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se você quiser anotar, Deuteronômio 32, 35. Versículo 20 agora. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu queria juntar isso aqui o mais rápido possível para a gente estar conversando um pouco depois. 1000 coisas aqui. Havia um embate naquela época entre os judeus convertidos e os gentios convertidos. Era uma briga, né? Come carne oferecida, não come, como é isso? Come carne de porco, não come, pá. Paulo está dizendo assim, olha, tira por menos, não discute tanto, bobagem. A gente discute por bobagem, a igreja de Cristo se divide por bobagem. Quando ele diz assim, sejam só um, e a gente está falando da igreja universal agora, sabe aquela católica mesmo? A gente briga por nada. E a gente se esquece do essencial. É importante aquela coisa, assim, aí eu e você, né? Você batiza assim, eu batizo assado, não, assim é que é certo. E aí, a coisa que é certa, 1 a 11, vocês viram 1 a 11, como é que batiza? Como é que batiza? Nos capítulos 1 a 11. Não diz. Não diz. Se não está de 1 a 11, não importa. Se não está de 1 a 11, não é importante. Você vai olhar aqui, a gente está discutindo sobre esse negócio, né? Como é que a gente faz de manhã, de tarde, de saia, de véu? Como é que a gente faz esses negócios? Minha gente, se não está de 1 a 11, não é importante. Você acha assim, eu acho assado, tudo bem. Aí tem igreja que diz assim, a mulher prega, não, a outra mulher não prega, desprega. Assim, cada um pode fazer do jeito que quiser, porque também não está escrito em 1 a 11. Também não está escrito em 1 a 11. E eu vou dizer, muita gente está lá em 1 Coríntios, mas muita gente discute sobre isso e não chega a uma conclusão. Está escrito na palavra. Sabe por quê? Porque falta um entendimento. Entendimento é o seguinte, isso aqui não é importante. Isso aqui não é importante. Se a mulher prega ou se a mulher não prega na igreja, não quer dizer nada. Não é importante. Pode pregar, pode. Porque eu sou mulher, por isso que eu vou para outra igreja. Está procurando o quê? Alguma coisa terrena que lhe satisfaça.
Porque o que é de Deus está de 1 a 11. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Adoraria ter mais tempo. Eu acho que eu vou fazer capítulo 2 de Romanos 12. Mas vou pegar alguma coisa. Essa parte final. Se o inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você... Já fui aqui. Ó, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso é um provérbio. O livro da sabedoria. Provérbio 25, versículos 21 e 22. Deus está dizendo assim, olha... O que acontece é que se você fizer o bem à pessoa, a pessoa vai ficar convicta. Por que eu trato tão mal essa pessoa e ela fica me tratando bem? Que danado passa na cabeça dessa pessoa? A mente dela é diferente da minha. Porque eu não entendo essa pessoa. Mas você intriga a pessoa, você deixa um negócio queimando na cabeça dela. O que essa pessoa tem para ficar me paparicando desse jeito? A gente pensa logo, né? O que ela quer de mim? Né? Quer tirar o que de mim? Porque esse é a mente do mundo. Mas ele vai ficar pensando, não quero nada de você, não. Quero fazer mais alguma coisa. Porque eu sou tão abençoado, sabe? E aí a pessoa vai ficar constrangida. A pessoa vai ficar constrangida. E tão bem que você tratou ela e não deixou soltar os cachorros. Soltar os cachorros. Pense como você acha que resolve, mas não resolve. Minha gente, minha vingança, diz o Senhor, lá em Deuteronômio 32, 35, não se vingue de ninguém. Não retribua o mal com mal. Fizeram mal, deixe para lá. Se você puder, ainda faça um bem, para dizer assim, ó, tudo bem, sabe? E aí, verdadeiramente, nós precisamos mudar a nossa mente. Agora é com vocês. Vamos falar aí alguma coisa. Deve ter pedido outro microfone. Quem vai? Eu levo o microfone. Eita, lá vem Gabriel, maravilhoso. Agora só falta uma pessoa. Gabriel, dá alguém aí, qualquer um. Olha lá. Aqui, Rossana. Rossana. O que me chamou a atenção aí nesse estudo foi em Romanos 2, né? Na versão da minha Bíblia diz o seguinte, que não vivam conforme, né? E transformem a vossa mente. Então, essa palavra conforme e transforme, a raiz é forma, né? De você tomar forma. O conforme, você não tome forma do mundo, mas se transforme, tome forma, né? Renove a sua mente no padrão de Deus. E aí eu vim e faço um link aqui com o que você falou sobre brasas vivas, né? Que o padrão do mundo é se alguém te maltratar, você vai e maltrata, né? E quando você essa pessoa vem e te maltrata e você tem uma atitude diferente do que o padrão do mundo tem, né? Você de verdade amontoa brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa, né? Aí fica como se fosse uma pulguinha atrás da orelha. Oxe, eu tratei mal e ela me tratou diferente, me tratou não como padrão desse mundo, né? E aí eu acho assim, foi o que chamou bastante atenção, né? De você não de tomar forma não do mundo, mas de tomar a forma daquilo que Deus quer para a gente, da gente olhar para aquela pessoa que nos maltratou como Deus olha para ela, né? Isso. Não na forma do mundo, mas como Deus olha para ela. Exatamente. É isso. Buscar essa mente aí. Olha, Larissa aqui. Bom, primeiro, parabéns aí pelos 7 anos 7 e pelo anos. apegando-se às escrituras, porque eu estou com Não, tanta apegando-se não. 7 Não, anos 7 anos é da igreja, não, eu sei, mas pelo apegando-se, porque assim, é tão forte e eu passei um tempo sem acompanhar e eu estou fazendo todo o retrocesso. Todo dia eu escuto para trás e vejo para frente. Então, assim, muito bom estar aqui. E Romanos 12 realmente é um deleite no Senhor. Sabe? Então, eu sempre fui apaixonada por Romanos 12. Eu acho que foi uma das primeiras que veio para memorizar a palavra do Senhor dentro do meu coração, foi em Romanos. Mas como ele é rico e como você trouxe essa questão da metanoia, da transformação, foi para mim espetacular. Porque esse daqui eu fecho os olhos e escuto com o meu coração, mas não tinha tido essa
revelação, então muito bom. Mas o que eu queria aqui, assim, que me chama muita atenção em Romanos é a forma prática, como ele diz para você exercer a palavra de Deus. Então, ele não fica só no processo reflexivo, mas é um processo reflexivo prático. Então, por exemplo, quando ele entra no 15, diz: alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Eu acho isso fabuloso. Quer dizer, você, para poder amar o outro, você respeita o momento do outro. Não é? Você está junto com o outro. Não é? Então, assim, tem muita gente que até se padece quando o outro não está bem, mas às vezes não se alegra quando o outro tem vitórias. Né? Então, Deus está lá junto. E essa questão do inimigo, a gente coloca de uma forma prática onde nós vamos. Está no trabalho, está na família, está com os amigos, está no trânsito. Quer dizer, como você lida numa situação em que você sai do seu prumo, do seu eu? Porque em determinados momentos isso acontece. A ira vem. Não é? Por muitos motivos. Então, ele diz assim, você nunca vai irar-se. Ele não diz isso. Ele diz, olha, você é humano, você está aí. Mas não siga com isso. Então, ele coloca aqui de uma forma prática como você pode estar junto com ele em espírito e como você pode transformar esse padrão. Então, assim, esse aqui, ele nos dá essa diretriz, esse alinhamento, não é, com a palavra do Senhor. Então, glória a Deus por isso. Amém, exatamente, né? É o que eu falei, se a gente tivesse tempo a gente ia falar mais sobre isso. Várias pregações, né? Eu ouvi essa semana e mais de uma pessoa colocou, né? Como às vezes você pode chegar perto de uma pessoa que está triste, mas quando a pessoa está muito alegre, dá aquela coisinha do ciúme, dá aquela coisinha, né? Ali, eita, o outro está aparecendo e eu não, já estou aqui há tanto tempo e nunca recebi uma flor, e pá. Isso revela, né? A verdade é a seguinte: nós não somos perfeitos, mas quando eu sugiro fortemente, né, que a gente procure ler com frequência esse trecho da palavra em reflexão, para ver assim, que coisas dessas me afetam. Revela, Senhor, revela como eu me sinto. Por que eu não gostei de ver aquela pessoa ali recebendo aquele ramalhete lá, né? Porque eu achava que era eu, e aí o que acontece? Isso significa que eu estou buscando alguma coisa, né? Um reconhecimento dos homens e não de ti. Isso aqui é como uma lente pela qual a gente pode se ver, né? Ou a turma diz que a palavra, eu vi isso muito na BSSM, né? A palavra é um espelho. Quando você olha para a palavra, você se enxerga, você se vê. E você refletindo sobre essas coisas práticas aqui, você pode parar e meditar com o Senhor e dizer: Senhor, me revela por que eu estou me sentindo assim, por que eu ajo desse jeito, e mais ainda, como é que eu ajo de outro jeito, me ajuda. Então, é isso aí. Quem mais? Mais uma vez, bom dia para todos, né? Graças a Deus por essa palavra maravilhosa aqui de Deus. O meu comentário é no início. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando leio isso aqui, né, eu digo que a gente tem uma referência muito forte de alguém que fez sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não fez esse sacrifício sozinho, ele fez em comunhão. Então, quando eu leio assim, rogo pelas misericórdias, né? Tudo aquilo que já foi citado, né? Graça, fé, dons, né? Espírito Santo. Então, assim, tem que vir tudo isso para que eu consiga fazer esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Eu sei que tem esse sacrifício, essa direção da gente ir, mas a gente precisa estar cheio, em comunhão. Senão a gente não consegue fazer esse sacrifício agradável a Deus, acima de tudo. Né? Sacrifício vivo nós estamos fazendo aqui em vida já, né? Nesta vida. Mas, assim, ser agradável a Deus sozinho é difícil, é difícil. Será que a gente se atreve a dizer: Senhor, te agradei hoje? Orar de manhã, pedindo para agradar o coração dele, de noite ter a coragem de ir lá e perguntar: te agradei hoje? Onde é que eu não te agradei hoje?
né? Eu acho que é um bom exercício. Quem mais? Temos um minutinho aí para terminar, Ninha. Porque eu ia falar justamente, bom dia, né, a todos aqui. E eu ia falar justamente também esse sacrifício vivo. Hoje ele saltou assim aos meus olhos logo no começo, né? E eu fiquei pensando assim, quando você vai para fazer um sacrifício, você vai assim morto, né? Ele podia ser sacrifício morto assim, sem vontade, mas assim, para mim o vivo aqui remete muito a você estar vivo. Você tem desejos, você tem vontades, você tem escolhas, mas e você vai oferecer isso como um culto racional. Não é algo irracional, não é algo, eu vou fazer por fazer, não. É assim, eu vou sacrificar as minhas escolhas, os meus sentimentos, eu vou com todo o que é vivo em mim, né? Que eu podia muito bem sair correndo e não participar daquilo, mas eu vou por inteiro ali, eu vou com todo o meu entendimento, com o meu raciocínio, né? Me oferecer como sacrifício vivo. E o versículo 18, que eu amo, que ele diz, façam todo o possível para viver em paz com todos, né? Ele não diz assim, façam o possível, façam o que vocês puderem, mas façam todo o possível. E esse todo o possível passa por a gente sacrificar, às vezes, aquilo que eu quero, aquilo que eu estou sentindo, porque eu quero fazer todo o possível para viver em paz com todos. É desafiador, mas é o que a palavra diz, né? Não é só, eu vou fazer o possível aqui, o que der para mim aqui eu faço, o que não der eu não faço. Não, é andar a segunda milha e é fazer todo o possível, mesmo, né, sacrificando aquilo que você está sentindo, aquilo que você acha que é correto, aquilo que assim, do meu jeito, ou sei lá, entendeu? Mas abrir a mente para isso, para o que é que eu posso fazer hoje para viver em paz com todos? O que é que está ao meu alcance? O que é que eu posso fazer para viver em paz com todos? O que é que eu posso fazer para viver em paz com aquela pessoa? O que é que eu posso fazer, né? Assim, trazer essa reflexão. Impressionante a importância que Deus dá a isso, né? Eu não consigo ler, até hoje, gente, João 17, sem chorar. João 17, Jesus estava para morrer, estava para morrer. Ele estava lá, a oração dele por nós foi que nós fôssemos um, como ele é um com o Pai. E ele disse, é assim que eles vão saber que vocês são meus. Assim, a gente fica projetando para o mundo uma imagem que assim, eles não sabem que nós somos de Deus. Esse povo vive brigando. Isso acontecia aqui, né? Não falei, não deu tempo. Isso acontecia na igreja na época, né? Internamente e externamente, né? Que os judeus brigavam. Então, todo povo escolhido de Deus, mas a gente vive brigando quando a gente devia se unir ao redor de 1 a 11, eu insisto, ao redor de 1 a 11. Você quer saber se a sua causa vale brigar com seu irmão? Vai lá para 1 a 11. Se tiver em 1 a 11, você diz assim, eu amo você, mas eu vou ficar desse jeito, porque a palavra está dizendo isso, o plano de Deus é esse. Agora, se não for, dá para acomodar, é a parte do tudo que é possível. Amém? Glória a Deus por vocês aqui. E agora, o pastorzão que está fazendo 7 anos. Ele sim está fazendo 7 anos. Ó, o bebê. Gente, olha que alegria, né? A gente está aqui, a gente poder ter esse momento presencial e apegando-se, né? Se porventura alguém não tem participado, nós realizamos dominicalmente, sempre às 8 da manhã, online. É um momento muito bacana, muito importante. E hoje, a gente está aqui, nesse dia, quando eu falei com Kátia, vamos fazer algo diferente por ocasião do aniversário da igreja, né? Fazer presencial, para que a gente pudesse assim, tá se vendo mesmo, a gente pudesse, né, poder ter a oportunidade depois, quem sabe, de dialogar um com o outro, que chamou a atenção. E foi muito importante que hoje, né, aprove ao Senhor, como diria o pregador mais erudito, aprove ao Senhor que fosse Romanos 12. Romanos 12 é, para mim,
assim, um texto de grande deleite. Foi um dos primeiros textos que no seminário, há 20 anos atrás, eu fiz assim, a minha primeira exegese de aprofundar. Então, foi nesse texto sempre falou muito ao meu coração. E o que mais fala ao meu coração nesse texto, eu queria compartilhar com vocês, é que a gente vê, como Kátia disse, do 1 ao 11, vê muitas explicações, muita revelação. E no 12 está dizendo muita coisa prática, né? Muita coisa prática. O apresentar como sacrifício vivo, não se amoldar ao mundo, transformar pela, né, a renovação da mente. Aí depois fala que ninguém tenha conceito maior do que deve ter de si mesmo, exercer dignamente os dons, como se deve amar, o amor deve ser sincero, dar honra às outras pessoas, compartilhar o que vocês têm, abençoar os que perseguem, não retribuir mal com mal, fazer todo o possível para viver em paz com todos. Está dizendo um monte de coisa aqui, um monte de coisa. Mas o mais interessante, o que mais me chama a atenção, é que tudo isso aqui, ele está explicando tudo isso. Ele vem em nossa direção. Ele diz que tudo isso, a gente faz tudo isso, sabe para quê? Para ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não faz essas coisas porque a igreja está mandando, a gente não faz essa coisa porque tem que ser assim. Não, é para que a gente possa experimentar. A vida com Deus é uma vida de experiência. E eu preciso experimentar. É boa a vontade de Deus para a minha vida. Não é só uma regra a ser cumprida. Não é só uma coisa para ser feita. É para eu experimentar que é bom para mim. Então, que a gente possa, né, efetivamente, a gente possa ter esse desejo. Eu quero. E tem muita gente que quer experimentar a boa vontade de Deus. Eu quero experimentar. Mas ele está dizendo aqui, mas peraí, você quer experimentar? Tem uns passozinhos aqui. Então, não se acomode, não se amolde a esse mundo, transforme-se. Né? Você vai experimentar, se você puder, você fazer. Ofereça como um sacrifício vivo, vivo, como já foi dito aqui. Não um sacrifício morto, não era um animal que você matou e sacrificou. Os sacrifícios serviam para quê? Para eu expressar uma adoração a Deus. E aí ele diz, o sacrifício, ou seja, a adoração a Deus precisa ser você vivo, você fazendo, você agindo, você amando, você não retribuindo mal por mal, você servindo. Tudo isso é um sacrifício vivo. Tudo isso é adoração a Deus. Que bom, muito bom. Olha, esse que botar o pastor quase um mês sem pregar, aí eu estou aqui com a igreja, pega o microfone só para fazer uma oração, começa a ficar, né, e se empolga. Mas muito obrigado, Kátia, aí né, poderia a gente ter mais tempo para ficar falando em Romanos 12 aqui, a gente poderia ficar muito mais tempo. Mas muito obrigado pelo seu poder de síntese, né, pela capacidade de trazer para a gente, né, tanta relevância aqui em tão pouco tempo, porque isso traga para cada um de nós o desejo de aprofundar um pouco mais, de reler isso aqui um pouco mais. Né? Vamos orar, então, agradecendo. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o Teu nome, te agradecemos, Pai, porque Tu revelaste uma palavra. Ó Deus, Tu não nos deixaste à mercê de um mundo decaído, Tu preparaste tudo, e a Tua palavra é essencial para que a gente possa viver todas as dores, todos os dilemas. Queremos viver sim, Pai, experimentando a Tua vontade. Vem, Senhor, ministra a cada um de nós o desejo de querer mais, apegar-se à Tua Escritura, à Tua palavra, para que a gente possa viver a Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento, que tudo seja sempre para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe. Então, no próximo domingo, vocês podem ficar mais tranquilos. Não, vamos sim, vamos acordar 7:55,
né? Hoje teve que acordar mais cedo, mas você pode acordar 7:55 para assistir ao Pegando as Escrituras todo domingo, né? Através da transmissão lá no Zoom. Deus abençoe, então. Daqui a pouco teremos, acho que já tem um café da manhã lá atrás, né? Quem quiser tomar um café, vamos lá tomar um café da manhã, e logo, logo teremos a celebração aqui com o Bispo Eric.